Então, vamos continuar compreendendo essa sequência de eventos, né? A gente já viu aí as diretrizes de 2001. Agora, a gente vai ter aqui um marco da política educacional de inclusão. Anota aí, tá? Anota aí, porque esse documento de 2008 ele é um grande documento, ele é uma convenção, na verdade, isso foi um evento internacional, e o Brasil assina lá em Nova York, né, esse documento que se compromete, é um compromisso, né, mundial, não todos os países, claro, a gente sabe que nessas convenções não tem todos os países, mas principalmente aqueles países ali que participam da ONU, e o Brasil se compromete, né, com as políticas de educação especial. Então, a gente tem essa convenção, a convenção ela é um ano antes, tá? Que eu não me engano, ela é um ano antes, 2007, e em 2008, assina-se no Brasil, né, a presidência da República, assina, vou já mostrar esse documento, gente, todos esses documentos vou deixar cópia para vocês, e vou deixar embaixo de cada aula, que é para vocês não se confundirem, tá bom? Eu vou colocar como material de apoio no final, mas eu vou colocar outros materiais. Eu vou falar para que vocês vão entendendo, né, a lógica de cada coisa que eu estou trabalhando, eu vou colocar aqui abaixo da aula, que fica mais fácil de vocês fazerem um download e estudando, porque eu quero que vocês vão estudando e pontuando e anotando cada tópico, tá bom? O tópico agora é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008. E aí eu peguei esse trecho que é o principal objetivo dessa convenção, né? Reconhecer que as Nações Unidas, né, a ONU, na declaração, olha o que eu falei no início da aula passada, que era muito importante citar a criação da ONU e a criação, né, da Declaração dos Direitos Universal, né, dos direitos humanos. E os pactos internacionais sobre direitos humanos proclamaram e concordaram. O quê? Que toda pessoa, ó, adoro esse termo pessoa, faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Vou mostrar para vocês esse documento. E aí, esse documento, gente, ele passa a ser, para vocês verem que o Brasil já tinha outros documentos, mas ele passa a ser aquele documento que ele vai ser citado em todos os outros documentos posteriores. Os outros também são, mas esse é o marco, né? Aqui se vai falar, né? Aqui se vai colocar, aquilo vai se afirmar aquilo que já se sabe. Pessoa é pessoa, toda e qualquer pessoa, a pessoa com deficiência é uma pessoa, e aí você pode achar que isso é muito, mas isso é muito retórico. Chega a ser até absurdo dizer que a pessoa com deficiência é uma pessoa? Não. Como aqui eu não te trouxe um relato histórico sobre outros processos, outros períodos, mas só fazendo uma conjuntura disso, houve períodos na humanidade em que a pessoa com deficiência ela não é considerada uma pessoa. Pessoa com deficiência ela não tinha nenhum direito à vida. Então, chegar nesse documento, onde essa pessoa diz, ó, reconhece a dignidade, o valor inerente e os direitos iguais, inalienáveis de todas as pessoas, né? Liberdade, a justiça, a paz. Então, aqui esse documento, ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre quais são as obrigações das nações, de um povo. Ele vai falar sobre quem é a mulher com deficiência, a criança com deficiência, ele vai falar sobre acessibilidade. Nós vamos aqui trazer para vocês só o artigo 24. Mas baixem esse material, leiam.
Você que trabalha, você é coordenador, se você quer trabalhar com capacitação, é esse aqui o material que você vai trabalhar. Porque muita gente pergunta, qual é a base legal da inclusão? Qual é a base legal da pessoa com deficiência dentro das escolas? Como é que eu posso garantir a matrícula do meu filho? Como é que eu posso garantir que essa pessoa tenha acesso à acessibilidade, com que ela tenha acesso a recursos? É em todos esses processos que nós estamos fazendo. Aqui todas essas aulas, essa sequência de aulas sobre os aspectos legais, é, é tudo que você precisa para argumentar e para mostrar a legalidade, tanto do processo de inclusão da pessoa com deficiência, como o trabalho do profissional. Essas legislações até aqui, elas não especificaram, elas não trouxeram esse profissional especificamente, tá? Por quê? Porque ainda não tinha esse nome ou esse olhar tão específico. Isso vem depois, daqui a pouco. Mas nessa legislação, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo parar aqui no artigo 24. Pronto. Vê se você consegue ler aí. O artigo 24. O artigo 24, ele vai falar sobre educação. Vou ler um pouquinho para vocês, eu espero que vocês leiam esse material em casa, porque ele é grande. Olha só, ele diz assim, os estados partem e reconhecem, né, do direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, né, os estados, né, todos os estados brasileiros, assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Nós estamos falando do ensino infantil ao ensino superior, do ensino médio, do ensino técnico, todos, tá? Ao longo de toda a vida, não é só a criança, né? Aqui nós estamos falando, né, de 2008, mas a gente tem que lembrar que o ECA já existia, né? O Estatuto da Criança e da Adolescente da década de 90. Então é um outro marco também, mas eu nem trouxe ele aqui porque o ECA não está falando especificamente sobre a pessoa com deficiência, mas sim sobre o direito da criança, tá? E do adolescente. Então ele vai dizer, olha só, deixa eu ver aqui que ele o pleno desenvolvimento, o senso de dignidade, de autoestima, o fortalecimento pelos direitos humanos, o máximo. Aqui ele está falando sobre o papel da educação. Qual é o papel da educação? Né? É o desenvolvimento possível de personalidades, de talentos, de criatividade das pessoas com deficiência, com as suas habilidades físicas e intelectuais. É a participação efetiva dessa pessoa com deficiência na sociedade, tá? Então, todo o artigo ele vai falando, né? As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional, sob a alegação da deficiência. As crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório, né, que é o obrigatório. O ensino secundário, como era chamado, né? Era chamado de primário e secundário. As pessoas com deficiência possam ter acesso, né, ao ensino de qualidade, gratuito, né, com igualdade de condições. Adaptações razoáveis, as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário. E assim por diante. Todo este capítulo sobre educação, ele vai repetir o que dizia a Constituição Federal, né, sobre igualdade. A gente sabe que a nossa Constituição Federal, a parte que ela mais bate em cima é da igualdade. Todos os cidadãos, todas as pessoas são iguais perante a lei, perante aquela Constituição. Não é para haver uma distinção. Se os direitos são de todos, se a matrícula é de todos, por que estão matriculando só crianças sem deficiência? Certo? Então, essa convenção, ela vai vir, né,
como um grande momento, como uma grande conquista, né, para aquela sociedade daquele momento. E ela, com certeza, vai trazer um resultado, porque vejam que vai evoluindo, né? Essas normativas elas vão estar mais frequentes. Aí o MEC ele vai trazer, e agora sim a gente vai ter uma grande normativa, que é em 2010, e aqui a gente tem o primeiro, anota aí, ó, é o primeiro documento em que traz este profissional. É a normativa número 19 de 2010. Anotem aí, tá? Essa normativa, vou mostrar ela para vocês aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu deixei tudo separadinho aqui, mas eu já misturei tudo. Essa normativa, gente, vocês vão imprimir e guardar. Se vocês querem trabalhar dando formações, esse documento aqui é um dos que não pode faltar. Todos esses que eu estou falando. Mas esse aqui, olha esse documento, gente. Esse documento você tem que ter na escola. Se você faz formação, você vai ver a riqueza desse documento. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu me situar aqui. Vamos lá. Essa normativa é de 8 de setembro de 2010. Qual é o assunto dela? Ela fala sobre os profissionais de apoio para alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. Nós estamos falando de 2010, né? O TEA só passa a ser chamado de TEA, né, anos depois. Aqui ainda se tratava sobre TGD, né, que é Transtorno Global do Desenvolvimento. Matriculado nas escolas de rede pública de ensino. Bem, essa nota técnica, ela vai trazer passo a passo como é que deve ser, né, os marcos, traz aqui a fundamentação, traz aqui, vai mostrar para a gente, né, a fundamentação desse momento, e ele vai citar a convenção, ó, aqui, ó, ele vai citar a convenção, ele vai citar outros decretos, ele vai citar aquela lá de 2009 que eu mostrei para vocês, a resolução do Conselho, as diretrizes, vai citar outras diretrizes, vai citar uma diretriz específica sobre o AEE, e aí ele vai trazer, olha aqui, ele vai trazer as normativas sobre esses profissionais de apoio. Ele vai falar sobre o intérprete, tradutor de Libras, ele vai dizer o que essa pessoa tem que fazer, qual é a formação dela, e ele vai falar, gente, é o primeiro documento que fala sobre isso aqui. Olha que importância. É o primeiro documento no Brasil que traz especificamente falando sobre os profissionais de apoio. Uma coisa que eu observei é que nas legislações o termo mais usado é profissionais de apoio. Raramente a gente encontra outro termo, professor, ou cuidador, mediador, a gente raramente acha esse termo. O termo que eles mais chamam é de profissionais de apoio, tá? E eu chamam isso no plural, até no sentido de deixar isso mais aberto, para não ser só um tipo de profissional, tá bom? Até porque, para ser, por exemplo, um profissional cuidador, pode ser um psicopedagogo, pode ser qualquer um outro profissional, né? Por isso que isso é usado no plural. Mas eu chamo a atenção para vocês aqui, porque esse documento ele vai dizer quais são as atividades, tá? Já vai dizer que é locomoção, que é higiene, que é alimentação. E esses profissionais de apoio prestam auxílio
individualizado. Individualizado, ou seja, para aos estudantes que não realizam essas atividades com independência. Este apoio ocorre conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à sua condição de deficiência. Ou seja, a pessoa autista, tá, mas ele tem autismo, mas essa pessoa com autismo, o que é que consegue fazer, o que é que não consegue fazer. Ou seja, a gente encontra isso em todas as legislações. Não é sobre a deficiência, é sobre a condição que aquela pessoa com deficiência tem, se encontra naquele momento, certo? Vamos falar várias vezes sobre isso. Quem é que tem direito? É a pessoa com deficiência? Sim, mas é a pessoa que não consegue realizar aquelas atividades. Por quê? Porque todas as pessoas com deficiência são pessoas diferentes, com condições diferentes, com habilidades diferentes e capacidades e limitações diferentes. Certo? Mas ele continua. Olha como esse documento é rico. A demanda de um profissional de apoio se justifica quando a necessidade específica, público-alvo da educação especial, não for atendida no contexto geral dos cuidados. Em caso do educando se requer um profissional acompanhante, em razão de histórico segregado, cabe à escola favorecer o desenvolvimento dos processos pessoais e sociais para a autonomia, avaliando juntamente com a família a possibilidade gradativa de retirar esse profissional. Olha, né? Aqui ele está falando daquele acompanhante que fica o tempo todo com a criança com deficiência. Porque as legislações, mais tarde eu vou repetir sobre isso, elas fazem uma diferença entre o profissional de apoio e o acompanhante. Segura aí, que nós vamos falar disso mais na frente. Mas veja que a orientação aqui é que a escola vá trabalhando a autonomia desse indivíduo. Não é para ele passar o ano todo escolar com um acompanhante, que muitas vezes é a família. Mas aqui também a gente já pode pegar um gancho, porque as orientações profissional de apoio também tem que se trabalhar a autonomia desse indivíduo. Ele não tem que precisar do profissional de apoio a vida toda, não é esse o objetivo. Infelizmente é o que acontece, mas o objetivo não é, tá? Olha aqui, uma coisa que me perguntam muito, gente, é se o profissional, cuidador, mediador, seja a nomenclatura que for, se é obrigação dele fazer as atividades. Eu vou discutir isso mais para frente, tá? Não vou nem falar agora, porque não é. Eu quero aqui, nesse momento dessa aula, eu quero só reforçar a existência desse profissional. O que eu quero é mostrar que legalmente existe. Legalmente, as escolas são obrigadas a contratar esse profissional, tá bom? É aqui é tanto que eu vou parar aqui, porque ele vai continuar falando sobre isso. Inclusive, ele vai falar sobre outras questões, ele vai trazer aqui, ele é um documento pequeno, ele é uma normativa pequena, mas ele vai dar continuidade aqui, eu não vou continuar lendo, porque ele vai tocar em outro assunto que eu quero seguir, vai ter outra aula que eu vou voltar nessa normativa e vou falar sobre isso. Maravilha? Então, vejam aí que nós tivemos 2 documentos, né? Na aula anterior, nós falamos sobre documentos. Nesta aula, a gente encerra essa aula, essa parte da aula, encerrando nessa normativa. Na próxima aula, a gente vai ver as legislações, as 2 legislações mais importantes e mais atualizadas sobre esse assunto. A gente se vê já já.